Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Marco Costa, constelador e terapeuta familiar. Eu ajudo pessoas a solucionar os seus conflitos familiares e assim reassumir o controle da sua vida. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a nossa vida profissional. Como é que é a sua vida profissional? Você se sente bem, realizado, feliz, contente com a sua profissão, com aquilo que você faz? Como que é isso? Então é um tema interessante, porque muitas pessoas têm problemas com a profissão, com o trabalho, com o dinheiro, com o sucesso, com a abundância. Parece ser coisa simples, mas infelizmente é um dilema, é uma dificuldade na vida de muitas pessoas. Então a gente vai entender qual a importância da profissão na nossa vida. Então, se você estiver me assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, temos lá vídeos diários falando sobre a visão sistêmica, sobre as constelações familiares. Se você estiver me assistindo pelo Instagram, siga o nosso perfil, também temos vídeos diários sobre o mesmo assunto. A gente trabalha com essa ciência, que é as constelações familiares, que tem trazido aí, um novo olhar para a vida. É uma nova ciência, uma nova forma de olharmos, de organizarmos, destravar, evoluir. Ou seja, temos muitos benefícios, através das constelações familiares. Então a profissão, infelizmente, para muitas pessoas é um grande dilema. As pessoas não sabem o que fazem, como ganhar dinheiro. Quando a gente pensa em profissão, o que vem na nossa mente muitas vezes é a questão financeira, é a grana. Muitas pessoas buscam alguma profissão por causa do dinheiro. Então começa esse dilema lá na nossa adolescência. Então quando você começa ali a terminar os seus estudos, o primeiro dilema é a faculdade, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar. Apesar que hoje em dia isso tem mudado muito. Muitas vezes a gente passa estudando, a gente começa a ter uma visão, a gente enxerga uma profissão de alguma forma. Então, por exemplo, eu tinha a questão de advocacia, achava que poderia ser um advogado porque tinha um status, e não só isso, a gente vai ver aqui que muitas vezes a nossa profissão tem uma influência do nosso sistema familiar. Muitas vezes meu pai falava, poxa, você podia ser advogado, uma profissão bem rentável, ganha bem e tal. Só que aí eu terminei o colegial e aí fiquei um tempo, não estudei. Fui fazer uma faculdade primeira de administração em RH. Não era nada daquilo que eu imaginei, não era nada daquilo que eu pensava. E aí tentei entrar no direito, fiz 6 meses, parei. E até que, em algum momento, eu entrei na faculdade de psicologia. E aí ali sim eu comecei a me encontrar, comecei a ter a certeza de que todo aquele conhecimento que eu estava tendo, tudo aquilo que eu estava fazendo, ia de encontro com aquilo que eu sempre sonhava. Então isso é muito importante, quando você vai buscar a profissão, quando você busca alguma coisa para fazer, alguma profissão, é importante isso, você buscar nas suas raízes, aquilo que você gosta de fazer. Porque muitas vezes nós somos impulsionados e muitos de nós, infelizmente, somos frustrados na nossa profissão, não nos sentimos realizados, não nos sentimos bem com a nossa profissão, porque foi algo imposto na nossa vida. Então eu não tive escolha, não tive como escolher, não tive como pensar o que eu queria fazer. E aí meu pai, por exemplo, tem umas amigas nossas que a família inteira são professores, Então, a Adriana, uma amiga nossa, ela disse, puxa, Marco, eu não tive escolha. Quando eu estava no colegial, minha mãe já me colocou no magistério e disse, olha, você vai ser professora. E aí, por algum momento, ela tentou fazer esse negócio dar certo, só que em algum momento ela não conseguiu. Já em contrapartida, tem pessoas que são estimuladas pelos pais o tempo todo a ser professor, advogado, enfim, qualquer que seja a profissão, e a pessoa consegue se dar bem. Por quê? Porque o pai tem esse feeling.
Muitas vezes o pai pergunta para o filho, o que você gostaria de fazer? O que você acha que você se daria bem na sua profissão? Outros não. Então, por isso que muitas vezes isso é um dilema na nossa vida. Porque quando você pensa em profissão, você pensa numa coisa que você passa muito tempo fazendo a mesma coisa. Apesar que hoje em dia, na era que a gente está vivendo, na era da informação, as coisas mudam muito rápidas. Existem muitas profissões hoje que há uns 10 anos atrás nunca existiu. O que os especialistas falam é que daqui a uns 10 anos, muitas das profissões que existem hoje não vão existir mais. Então, para a nossa cabeça, né, para a nossa mente, isso é um pouco complicado. Então, o primeiro passo que você precisa dar quando você vai buscar a sua profissão é saber o que você gosta de fazer. Quais são as suas habilidades? Quais são os seus talentos naturais? Nós dizemos o nosso lastro. O que você gosta de fazer? Então, por exemplo, quando eu me encontrei na psicologia, né, depois eu me aprofundei um pouco mais nas constelações familiares, eu sempre gostei de ouvir as pessoas, de conversar. Eu sempre tive essa paciência de ouvir as pessoas, que hoje em dia quase ninguém tem. De parar, de ouvir, de tentar ajudar a pessoa de alguma forma. Então eu tinha certeza que eu precisava buscar uma profissão de ajuda, que eu pudesse ajudar as pessoas. E aí a gente vai entender que em todas as profissões a gente pode ajudar alguém, a gente pode contribuir com a vida das pessoas. E isso aqui que começa, né, a nos dar essa vontade, essa certeza de que eu me sinto bem, eu me sinto realizado, eu me sinto retribuído pela minha profissão. Eu sinto que aquilo que eu faço contribui com a vida das pessoas. Então isso é muito importante. Se você tiver uma profissão e que você consiga servir, olha só, servir a vida das pessoas, quanto mais pessoas você servir, melhor você vai se sentir. E isso é muito importante, então precisa de uma orientação. E hoje em dia, você tem muitas orientações, você tem os pais que podem te orientar, você pode buscar um coach de carreira para você fazer alguns testes, você pode buscar a constelação familiar, a gente faz a constelação familiar profissional, que é um dilema de muitas pessoas, e aí a gente vai entender aqui sistemicamente o que a profissão está ligado, né? Tem algo lá atrás que muitas vezes me prende para que eu não consiga lidar com a minha profissão. E aí eu vou entender que eu preciso fazer a mesma coisa por muito tempo. E quando a gente começa numa profissão, começa a fazer alguma coisa, o que a gente pensa? No retorno financeiro. Todo mundo trabalha para quê? Por causa do dinheiro. O dinheiro é moeda de troca no mundo externo e no mundo profissional. Precisa, né, haver o dinheiro. O dinheiro está estabelecido o tempo todo para que haja o equilíbrio, né? Então a gente tem também na nossa vida profissional o dar e o receber. Temos o pertencimento. Então, por exemplo, quando eu chego numa empresa e vou ter um cargo, por exemplo, de chefia, eu preciso entender que existiu uma outra pessoa, um outro chefe que esteve ali presente. Então eu preciso, né, honrar aquela pessoa que veio antes de mim. Eu não posso excluir. Tem pessoas que chegam lá e falam, está tudo errado o que esse cara fez, eu vou fazer tudo de uma forma diferente. Aí você começa a ver, né, que aquela equipe de trabalho que estava ali começa a ficar desmotivada, começa a ficar ruim. Por quê? Porque alguém, né, que estava ali dentro daquele sistema, que é uma empresa, é um sistema, foi excluído. Então começa a haver um atrito ali, né? Então, exclusão. Outra coisa que é importante dentro da profissão é a hierarquia. Eu preciso reconhecer a hierarquia, eu preciso obedecer a hierarquia. Então aqui a gente já começa a ver que a visão sistêmica, com as constelações familiares, elas são levadas e quando são bem aplicadas, né, quando são bem direcionadas dentro de uma empresa que é um organismo vivo, que é um sistema, as coisas começam a funcionar. Porque se eu tiver numa profissão só pela remuneração, muitas vezes eu vou até ganhar dinheiro, mas eu não vou me sentir bem, eu não vou me sentir realizado. O que acontece muitas vezes é que as pessoas também não têm paciência, para que você tem que fazer a mesma coisa, e quanto mais você faz a mesma coisa, mais você se torna um especialista. Então tem um norte-americano muito famoso, né, Malcolm, né, ele diz o seguinte, que para que eu possa me tornar um especialista,
eu tenho que ter pelo menos 100 horas de práticas. Desculpa, 100 mil horas de práticas, tá? Eu preciso 100 mil horas de prática para sermos um especialista em alguma área. 100 mil horas dá muitos anos, né? Dá alguns anos aí que eu preciso fazer alguma coisa da mesma forma. E é importante a gente se reinventar. Você pode fazer a mesma profissão, você pode exercer a mesma profissão, mas hoje em dia, muitas vezes, você precisa se reinventar. Você precisa fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Para que eu me torne uma autoridade, para que eu possa dizer, eu sou uma autoridade dentro da visão sistêmica, dentro das constelações familiares, eu preciso de alguns anos praticando, fazendo a mesma coisa, para que eu me torne uma autoridade. Quando a gente vai para o mundo da internet, quanto mais pessoas você tem, quanto maior é a sua audiência, quanto maior, né, o seu conhecimento é consumido pelas pessoas, você se torna uma referência. Então isso é muito importante, que nós não tínhamos antigamente isso. Então como é que você se tornava uma referência antigamente? Pelos seus títulos que você tinha. Não que não seja importante, tá, gente? É muito importante isso. Então eu fazia faculdade, né, eu tinha que ter uma especialização, eu tinha que fazer um mestrado, um doutorado, um PhD. Então essas pessoas continuam sendo autoridades, né, no mundo acadêmico. Quando a gente parte para o outro lado, porque também, né, para você chegar a um PhD, você sabe que se você demora muitos anos, e não é qualquer pessoa que consegue chegar lá, você precisa defender uma tese, enfim, tem uma série de questões, uma série de requisitos que você precisa preencher para que você se torne um especialista. E aí tá, mas e aí, Marco, como que eu faço para buscar uma profissão? Como é que eu enxergo tudo isso? Então, o que você faz? É importante você reconhecer no seu lastro. O que é o seu lastro? A gente falou agora há pouco. Você busca alguma coisa que você saiba fazer de uma forma extraordinária. E aí, a princípio, não espere muito essa questão de você ter um retorno, de você ser, né, se sentir realizado. Porque como que eu me sinto realizado naquilo que eu faço? Quando, né, as pessoas, né, então, por exemplo, eu trabalho com a profissão da ajuda, ok? Ok. Então, Bert Hellinger vai dizer o seguinte, que a profissão da ajuda é a profissão mais perigosa que tem no mundo. Por que isso? Primeiro, as pessoas têm dificuldade, né, de cobrar quando você está ajudando. E isso é muito importante. Isso aconteceu com você, Marco? Aconteceu. No começo da minha carreira eu também tinha essa dificuldade. Eu pensava, poxa, mas eu estou ajudando a pessoa, como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou dizer quanto custa uma sessão, quanto custa uma constelação? Só que depois eu comecei a enxergar que isso era uma forma de equilibrar a relação que eu tinha com os meus clientes. Muitas vezes eu fazia de graça, cobrava muito barato, eu falava, olha, vê quanto você pode pagar. O que acontecia? A pessoa começava no processo terapêutico e daqui a pouco ela fazia o quê? Ela se afastava. Porque não havia a troca, não havia o equilíbrio. Ela não se sentia bem porque ela estava recebendo alguma coisa e não tinha como, né, retribuir. E isso é muito importante dentro da profissão. Muitas vezes eu não me sinto realizado, por quê? Porque eu trabalho demais numa empresa, porque eu estou à disposição direta na empresa, só que o meu salário, eu não sou financeiramente retribuído para aquilo, não há um equilíbrio. Então alguma coisa fica faltando em mim. Então na profissão da ajuda, você precisa cobrar, você precisa saber disso. E tem muitos terapeutas que têm essa dificuldade. E aí você vê que a pessoa não tem sucesso, a pessoa não consegue crescer na vida. Por quê? Porque há um desequilíbrio. E aí eu demorei algum tempo para aprender sobre isso. Porque a moeda de troca é o dinheiro. Então quando eu trago uma questão, quando eu estou cuidando de um cliente, de um paciente, quanto ele me paga, né? Quando ele retribui financeiramente, ele se sente bem. Ele se sente digno daquilo que ele está recebendo. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a mudar. E aí, Bert Hellinger vai dizer o seguinte, quando você não sabe separar isso, o que você pode trazer? As questões daquele cliente para você. Uma vez eu escutei de um amigo meu, eu falei, cara, como é que você consegue escutar problema o dia inteiro, cara? Muitos problemas diferentes, cada problema, né? E você fica bem, você não se identifica com isso. Eu disse para ele, um dos motivos é a técnica que eu tenho.
O segundo é quando a pessoa, né, tá ali, equilibra a relação, né? Então, no final da sessão, eu digo para ela, olha, você, né, falou isso, então isso aqui é seu, para que a gente possa equilibrar a relação. E muitas vezes eu não sabia. E aí eu fui aprendendo isso, olha, eu preciso cobrar. Então, assim, eu tenho o meu preço das minhas sessões, só que tudo isso é negociável. E aí, por exemplo, tem pessoas que eu atendo, né, de graça, só que é sempre, né, estabelecido, olha, eu vou te atender, né, às vezes, quando as pessoas não conhecem bem a constelação familiar, o que eu faço, tá? Eu falo, olha, vamos fazer uma sessão, né? Não é uma sessão, né? É uma entrevista inicial. E as pessoas falam, poxa, mas vai ter custo? Não, não vai ter custo, a gente vai se conhecer, eu vou falar do meu trabalho, eu vou entender qual a sua real necessidade, porque eu preciso disso. Eu preciso entender para que eu possa atender as reais necessidades dos meus clientes. Isso é muito importante na profissão. E aí, quando eu não estou focado no dinheiro, o dinheiro é uma coisa automática. Qual que é o meu foco hoje com a minha profissão de ajuda? Entender e atender as reais necessidades dos meus clientes. Quantos mais clientes, quanto mais eu fizer isso, quanto mais eu contribuir com a vida dos meus clientes, o que vai acontecer? Vai haver essa troca. Então vai ter a questão financeira. E não só isso, vai ter o significado, a significância. Que é o que muitos terapeutas, né? Não estou aqui falando mal de ninguém, mas é uma realidade que é terapeuta que sabe. Muitas vezes a moeda de troca fica na significância. O que é significância? É quando aquele cliente fala, cara, olha Marco, você me ajudou. Eu ouço muitos dos meus clientes isso, né? Cara, se não fosse você na minha vida, o que seria? Eu falo, gente, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu estou apenas te mostrando um caminho. Estou apenas te ajudando, te auxiliando a você olhar para dentro de você e trazer, né, através de você, da sua força, da sua história, trazer o que há de melhor em você. Então, eu não fiz nada. Então, no processo terapêutico é isso, 99% são os clientes. Eu faço 1%. Agora, se eu me achar, não, realmente, puta, cara, eu sou um cara extraordinário. O Zé, a vida do Zé mudou porque o Marco foi lá e trouxe... Não, quem sou eu? Né? Eu não posso ter essa arrogância, porque senão o que acontece? Eu fico nessa significância, eu fico só voltado, né, e canalizado naquilo que os meus clientes vão dizer para mim e eu não consigo cobrar, consequentemente eu não vou ter sucesso. Então é importante para mim, muito. Eu fico muito feliz com o feedback dos meus clientes, muito, mas eu sempre me coloco nesse lugar, eu nunca me coloco no lugar acima de que eu não sou. Eu faço com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, eu me empenho o máximo em trazer um caminho de solução para os meus clientes, mas não sou eu que faço isso. Eu só apenas levo eles até esse lugar, porque senão, se eu entrar na significância e ficar só nessa retribuição, pronto, eu não consigo lidar. E às vezes eu trago essa questão, né, as questões dos meus clientes para a minha vida. E aí o negócio começa a complicar. Então eu lembro até hoje que uma história, né, minha, pessoal, uma vivência minha que eu tive, que foi muito interessante. Uma vez um amigo meu falou, cara, tem um amigo meu que está passando uma dificuldade, está com um problema muito grande, cara, está precisando de ajuda e tal. Que também, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, Bert Hellinger, ele escreveu um livro que chama Ordens da Ajuda. Para que a gente possa ajudar, também precisa ter ordem. Eu não posso influenciar na vida das pessoas e achar que todo mundo tem que fazer aquilo que eu faço. E aí, tá, ok, ele trouxe, foi atender, conversando, tá, ele estava passando por um problema muito sério, né, ele estava com um problema financeiro muito grande e tal. E aí a gente conversando e tal, e ele falou, cara, mas eu estou preocupado porque eu não consigo pagar o valor que você cobra na sessão e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, então vamos negociar, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, não lembro se foi 10 ou 20 sessões, tá, iniciais, e quanto você pode pagar? E ele ficou, tal, para lá e para cá, não sei o quê. Aí eu falei assim para ele, falei, cara, você pode pagar R$10? Ele falou, R$10? Eu falei, é. Ele falou, posso. Eu falei, então tudo bem. Nunca recebi um dinheiro tão abençoado como aquele. E ele nunca tive um cliente com tantos resultados tão rápidos como ele. Aquilo marcou a minha vida.
Porque aquilo que eu falava para ele, cara, você precisa fazer isso, ele colocava, ele se empenhava. Então o que ele fez? Ele se sentiu digno com aquele valor que ele pagava. E o que ele fez? Ele fez a lição de casa, ele fez o que ele precisava fazer e a vida dele transformou. Agora, foi eu que fiz alguma coisa? Não, eu estimulei para que ele pudesse fazer. Eu desafiei ele e eu falei, cara, você precisa aproveitar, porque você não tem muitas chances na sua vida. E realmente, gente, tá? Eu fico até emocionado. Foi, né, uma coisa que marcou a minha vida. Então, claro, todo mundo tem o seu valor. E por que a gente tem o seu valor? Porque é muito caro. Né? Então, às vezes a gente vai fazer uma constelação, a gente dá uma mentoria, a gente faz o atendimento, as pessoas falam, poxa, Marco, mas é caro. É, gente, infelizmente é. Porque o conhecimento de qualidade é muito caro. Se você for ver hoje uma formação em constelação familiar, é caro. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Tem a ciência Hering, né? A ciência Hering é a ciência de Bert Helling, né? Então, tem uma formação. Se você for fazer uma formação pela ciência Hering hoje, você não vai investir menos de 10 mil reais. 10 mil reais em uma formação. E não só isso, não tem só a questão financeira. E a questão emocional, de todo o trabalho interno que você precisa ter. Todo o trabalho interno que você precisa, toda a sua disponibilidade, todo o seu tempo. Então, por isso que precisa valorizar. Por isso que eu preciso me valorizar, porque eu sei, né, do meu trabalho, eu sei dos meus resultados. Claro, é tudo negociado, né? Então, como eu posso ajudar as pessoas, da forma que eu posso ajudar, eu ajudo. Mas tem hora que a gente tem um limite. Então, isso é muito importante. Então, você buscar alguma coisa, aquilo que faz, né, o seu coração cantar, o seu lastro, as suas habilidades naturais, aquilo que você faz de uma forma natural, aquilo que você consegue fazer de uma forma natural. E aí, quando você tem, né, claro, uma profissão que você consegue ter uma remuneração boa e fazer aquilo que você gosta, ok. Marco, estou na minha profissão, cara, eu não gosto. O que eu faço? Qual que é o caminho? Então, nós conseguimos fazer a transição de carreira? Conseguimos. Eu também, por muitos anos, nunca consegui atuar na minha profissão como eu estou começando agora. Então, eu trabalhei em empresas, né? Trabalhei em RH, eu trabalhei com transporte executivo, mas quando eu começo a pensar em tudo isso, eu aplicava a psicologia. Que eu lembro que quando eu trabalhava com transporte executivo, o pessoal falava assim, olha, hoje ficou faltando a sessão de terapia, hoje eu fiquei devendo a terapia. Então eu colocava, porque eu gostava disso, né? Eu gosto disso, de ajudar as pessoas. Então, se você não está contente com a sua profissão, o que você faz? Você pode fazer uma transição de carreira. Tá? Então, é importante você buscar um profissional, um terapeuta, as constelações familiares que pode te ajudar. Porque o primeiro passo importante, o que você precisa fazer quando você vai mudar de uma carreira para outra? A primeira coisa, você precisa ter uma visão de futuro daquilo que você quer. Isso é importante. Eu preciso saber o que eu quero, tá? Eu trabalho como professor, mas eu não estou contente nessa profissão. Está dentro do seu laço, das suas habilidades? Não, Marco, eu posso ser, sei lá, empreendedor, quero montar um negócio. Então, a gente precisa entender, né, qual a sua visão. Segundo, qual o estilo de vida que você quer ter. Para que depois a gente busque uma profissão. Porque é sempre o contrário, a gente busca a profissão e depois você tem que se adaptar. Porque hoje em dia tem muitos métodos, tem muitas formas de você trabalhar numa profissão. Você pode trabalhar registrado, você pode montar uma empresa, você pode trabalhar por comissão, você pode trabalhar todos os dias, de segunda a segunda. Tem pessoas que o final de semana é sagrado. Então, você precisa entender isso. Qual é o seu estilo de vida? Com o que você se adapta? Hoje em dia, você pode trabalhar pela internet, você pode trabalhar em casa. É fácil? Não, mas é possível. Quando as pessoas começam a falar sobre o marketing digital, todo mundo acha que de uma hora para outra você vai ganhar muito dinheiro e não é assim que funciona. É um caminho árduo. Mas você precisa ter essa clareza e ter a persistência. A persistência do quê? De você continuar fazendo. Lembra lá que a gente falou no começo do vídeo? 100 mil horas para que você se torne um especialista. Aí entra outra habilidade que você precisa ter, que é o quê? Você fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Você precisa usar a sua criatividade.
Então, é um processo de transição de carreira, é um processo que você vai fazendo em paralelo. Você continua a sua profissão, naquilo que você está fazendo, porque você precisa de dinheiro. A não ser que você tenha uma reserva financeira, que você pode, se você tiver, é melhor ainda, que você para o que você está fazendo e você foca totalmente nessa nova profissão. Se não, você precisa de um tempo ali, né, trabalhando as duas profissões, para que você possa, em algum momento, se despedir daquela profissão e focar só naquilo que você quer, para que você possa se sentir realizado. Porque esse é um desejo de todo mundo. Todos nós queremos estar realizados com aquilo que a gente faz. E a realização é aquilo, né? Eu extraio, eu posso conduzir. É um processo que a gente pode fazer, tá? Então, dentro das minhas mentorias, dos meus cursos, eu trabalho essa questão profissional. Tem muitos dos meus clientes que eu trabalho essa questão de transição de carreira. Demora um tempo, né, até que a gente consiga isso. O que as constelações familiares têm a ver com isso? Sistemicamente, eu preciso das duas forças para que eu possa atuar na minha profissão. Primeiro, força da minha mãe, o amor. Eu preciso amar aquilo que eu faço. Segundo, eu preciso ter a garra, a persistência, né? Fazer a mesma coisa por muito tempo, que vem da energia masculina. Então, muitas vezes a profissão, quando eu não me dou bem na minha profissão, tem a ver, tá? Quando a gente abre uma constelação, alguma coisa que aconteceu com o nosso pai, alguma lealdade que aconteceu. Ao contrário também, às vezes eu fico travado na minha vida profissional porque aconteceu alguma coisa lá atrás que eu não sei. O campo, né? Lembra que a gente falou? Uma empresa também, né, não deixa de ser um sistema. Então, antes de você fazer alguma coisa, antes de você tomar alguma decisão, o que você faz? Você olha para esse sistema, né, que é o que nós chamamos de diagnóstico sistêmico. Você vai, né, ver como que a empresa se comporta diante desse novo produto, diante dos clientes. E assim você tem uma certeza, você tem um direcionamento maior para que você possa tomar alguma decisão na sua vida. Então, as constelações familiares têm isso. A gente consegue antecipar o futuro através do diagnóstico sistêmico. Na constelação familiar, a gente mergulha e traz lá, né, alguma dinâmica inconsciente ali que a gente não consegue fazer. Então, na profissão, parece uma coisa simples, entende? Mas não é simples. Tem toda uma complexidade, porque nós vamos fazer aquilo por muito tempo, né? Então, de repente, você está numa profissão que você não é bem remunerado, ou ao contrário, você acha que você é muito bem remunerado por aquilo que você faz. Tem que haver sempre esse equilíbrio, né? Para que não tenha culpa daquilo que eu faço, para que eu não carregue uma culpa, né, de fazer alguma coisa diferente dos meus familiares. Então, a constelação familiar ela pode te ajudar neste, né, processo profundo, né? Então, e aí, Marco, como será a minha carreira né, na frente? Você será feliz, alegre, contente. Você pode contribuir com a vida de muitas pessoas. Você pode ter significância, né? O que é significância? A retribuição, o reconhecimento das pessoas. Você pode servir a vida das pessoas através da sua profissão, independente do que você faça. Pode ser a profissão mais simples, mas você está servindo a vida de muitas pessoas. E às vezes a gente vê isso, né? A gente percebe isso quando as pessoas fazem com amor e dedicação. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Tá? Às vezes você vai lá no posto de gasolina e tem um frentista que vem, né, ele vai te atender ali de uma forma seca e tal. Tem outro que é mais simpático. Olha, tá tudo bem, você quer que eu dê uma olhadinha, né, na água, no óleo? Ele vem lá, limpa o vidro, né, joga uma água no vidro ali e tal, pergunta se a gente quer alguma coisa. Você percebe que aquela pessoa se sente bem naquilo que ela faz, independente do que ela está fazendo. Pode ser a profissão mais simples como a profissão mais complexa. Quando você coloca amor, quando você coloca significado, quando você pensa, coloca um objetivo, aquilo que eu estou fazendo, eu estou contribuindo com a vida das pessoas, eu estou servindo a vida das pessoas, muda totalmente. Às vezes você vai continuar na mesma profissão, só que a forma de você lidar com o seu dia a dia, com a sua profissão, é totalmente diferente. Eu tiro o foco do dinheiro e foco nas pessoas. E aí, com isso, você vai crescer.